Ali já tem o recadinho, tá? No chat para vocês também, de como é que a gente utiliza. Então, para deixar no mudo, quem tiver dúvida, né? Ou quem está entrando agora também pode ir olhando lá, como é que a gente deixa a gravação no mudo. Então, vamos lá, galera. Eu separei para a gente hoje aqui um assunto que a gente iniciou em sala, tá? Algumas turmas iniciaram, outras vão estar vendo pela primeira vez agora, mas vai dar para todo mundo acompanhar, é bem tranquilo, tá? Quando que eu vou fazer a utilização, então, do have got ou do has got? E para isso, a gente vai dar uma leve revisada nas pessoas, né? As pessoas em inglês, por exemplo, I, que é eu, you, você, vocês, que a gente já falou, na verdade, também na aula online passada, mas veja só o que aconteceu. Eu estava dando uma corrigidinha lá nas tarefas, né? Quem por acaso não conseguiu ver a tarefa da semana passada, o resultado, e quiser saber, pode me mandar uma mensagem, eu tiro um print, eu mando para vocês verem, tá? A correção lá também. Então, é o seguinte, o que a gente precisa saber? O áudio está baixo? Deixa eu ver aqui. Colocar mais próximo. Já vou erguer aqui o volume. Beleza, vamos lá. Então, quem sabe o seu dispositivo também, tá? Porque aqui já está no máximo, vocês podem dar uma olhada ali também, como é que está no de vocês. Aí, veja só. Então, aqui a gente vai dar uma relembradinha nas pessoas para eu saber como que eu vou conjugar, tá? Então, como que eu vou colocar esse verbinho? O que ele significa primeiro, né? O have ou o have got? Significa ter, possuir alguma coisa. Isso, galera. O que vocês tiverem de dúvida, vão mandando no chat, mas lembrando, só usa o chat para dúvida, tá? Outros tipos de comentário agora, por favor, não coloque, porque senão aparece aqui na tela para todo mundo e aí não dá para ver, tá? Vocês estão conseguindo ver a minha tela ou não? Acredito que não está aparecendo a tela, né? Deixa eu colocar a tela. Ó, vamos lá, agora vocês vão conseguir ver, ó. Isso, vamos só colocar de volta para ter certeza, né? Pronto. Que aí vocês vão acompanhar o conteúdo aqui por essa telinha. Então, olha lá. Agora que está aparecendo a telinha para vocês, vamos dar uma olhada, então, no que vai acontecer aqui. A primeira parte que a gente vai dar uma olhada é na forma afirmativa, ou seja, para eu afirmar que eu possuo alguma coisa, que eu sou dono de alguma coisa. Não só eu, né? Eu, você, ele, ela, todos nós que a gente estudou essas palavrinhas na semana passada. Então, vamos lá. A primeira palavrinha de todas é o I. Então, para o I, eu vou usar a conjugação have got. Então, se vocês olharem ali no título, ó, a gente vai falar do have got, que é esse ter, possuir. Então, para a pessoa I, que seria eu, né, eu vou colocar I have got, e aí o que eu tenho, o que eu possuo. Então, nesse caso, I have got a good friend. Eu possuo um bom amigo, um ótimo amigo. Então, aqui eu vou colocar essa pessoa. O que eu quero de vocês é que vocês tentem ir memorizando. Como está todo mundo no mudo, como eu pedi, se vocês quiserem, depois que eu faço a leitura, vocês podem também repetir, para praticar a pronúncia de vocês. E mais do que repetir, vocês que estão vendo ao vivo, quem está assistindo gravado, que não conseguiu ver no ao vivo, também repete, tá? Que aí ninguém está ouvindo vocês, por isso a importância do mudo, ou quem está vendo gravado, também ninguém mais vai te escutar, né? Então é bom para você ir praticando. Então, mais uma vez, I have got a good friend. E aí deixar esse espacinho para você também repetir, né? Prosseguindo. Agora a gente vai ver aqui, ó, ele começa a frase falando assim, ó, Dad. Então, só por esse começo, pai, e ele é o filho, a gente já sabe, né, pela história que ele é o filho, então, por ele estar olhando para a pessoa e dizendo assim, ó, Dad, a gente já sabe que ele está chamando essa pessoa. Então, ele está falando diretamente com a pessoa. Eu não estou falando, por exemplo, ele. Eu estou falando direto com a pessoa, né? Então, aqui eu vou usar a palavrinha you, para me referir diretamente a uma pessoa. Que isso também a gente tinha conversado semana passada. Mas como eu vi que algumas coisas pela tarefa eu consegui ver, né? Quem ficou com dúvida em algum assunto. E lembrando, além de eu tirar as dúvidas aqui, e também tá ali, né, no grupo ou no privado tirando as dúvidas, eu também vou tirar as dúvidas quando a gente retornar para a sala, tá?
Então, tudo que for aparecendo aqui de ideias ou de coisas que vocês esqueceram, a gente vai conversar mais, tá? Então, é importante que vocês se empenhem bastante para fazer a tarefa ou para tirar dúvida, mandar ideia, trocar alguma opinião, para a gente perceber o que vocês podem melhorar também, tá? Isso é legal. Então, olha lá. You have got a donut. Você tem uma rosquinha. Então, se você quiser repetir, Dad, you have got a donut. Agora vamos para o próximo. Aqui nós estamos vendo o personagem se referindo ao Bart. Então ele está falando de outra pessoa. Quando estou me referindo a outra pessoa, e essa outra pessoa, nesse caso, é um menino, então eu vou usar a palavrinha he, que a gente já tinha estudado isso, né? Então he usado para meninos, para homem. Então eu vou colocar agora, você veja que o have got mudou. Então antes eu falei assim, ó, I have got, you have got. Agora que eu cheguei no ele, que é a palavrinha para menino, para se referir a um menino, eu estou usando has. Então é isso que eu quero que vocês decorem hoje. Quando que eu uso have e quando que eu uso o has. Primeiro eu estou mostrando nas frases para vocês, que eu quero que vocês tentem ir memorizando assim. Depois a gente faz um apanhado geral, um resumo, para vocês consolidarem, para vocês fixarem melhor. Mas essa é a ideia, ó. He has got a skateboard. Então, ele possui um skate, passando essa ideia de ter posse. Depois a gente vai ver como eu posso falar isso mais rapidinho, mas por enquanto eu preciso que vocês fixem essa ideia, porque agora a gente está falando ainda da parte afirmativa, depois vem as outras partes também, tá? Então, por isso que é importante ir dividindo, ir por partes. Vamos lá, próxima. Agora eu me referindo a outra pessoa, só que nesse caso estou falando da Lisa. Então, a Lisa é menina. É isso que eu quero que vocês tenham a ideia. Ó. Essas palavrinhas que a gente está usando aqui, elas vão no nome de alguma pessoa, no nome de algum objeto. Então, por exemplo, eu vou dar para vocês a frase que comece com Lisa. Só que aí eu vou pedir para você, agora coloque assim, Lisa e complete, have ou has. Você vai ver que Lisa está se referindo à menina. Então, a palavrinha que eu posso pôr no lugar do nome dela seria she. Então, eu sempre tenho que chegar numa dessas palavras. Ou no I, ou no you, she, we. Aquelas palavrinhas que a gente conversou. Então, eu sempre tenho que chegar numa dessas primeiro, para daí eu saber qual que é a outra que eu vou colocar. Então, nesse caso, como é she, eu estou falando dela, eu vou colocar has e não have. Então, vai ficar she has got a book. Isso quer dizer, ela possui um livro. Bem tranquilo também, né? Agora, continuando, a mesma parte, só que agora eu vou me referir a um animal. Então, lembrando, para animal, para uma situação, para um evento, para um objeto. Sempre que eu estiver me referindo de em relação a objeto, em relação a animal, em alguma coisa, tá? Aí eu uso it. Então, eu poderia, nesse caso, também, como eu estou falando do cachorro, eu poderia colocar assim, ó, the dog. Mas no lugar do the dog, eu posso também colocar it, né? Então, vai ficar assim, ó, it has, deixa eu ver. Beleza, a aula vai ficar gravada, tá, pessoal? Para quem está com dúvida, essa aula fica gravada aqui no chat para vocês darem uma olhadinha depois. E lembrando, já que a Laísa está falando ali, a gente tem a tarefa, tá? A chamada vai ser pela tarefa de novo. Tem gente que assistiu a aula, mas não entregou a tarefa, vai ganhar falta, tá? Da semana passada aconteceu de ter gente na aula, mas não ter feito a tarefa. Aí eu não anotei o nome, eu preciso que faça a tarefa para eu pegar o nome de vocês, tá? A diretora já pediu, a da semana passada eu já enviei hoje. Então, faça uma tarefa para ganhar presença e para ganhar nota, tá bom? Tá bom? A Laís ali que disse que vai ter que trabalhar, então só para você ficar sabendo, tá, Laís? Então, continuando. It has got a bone. Ele tem um osso, né? Ele quem? O cachorro. O link é o mesmo link da semana passada, tá? Eu vou fazer sempre pelo mesmo link para vocês não ficarem com dúvidas. Onde que eu entro? Como é que faz? Vai ser sempre no mesmo link, que daí é mais fácil para vocês acharem, tá bom? Tudo para facilitar, para ficar melhor. Continuando. Agora aqui vocês vão ver, ó, um dos dois está falando, e aí quando eu me coloco junto num grupinho, então nesse caso, né, eu tenho duas pessoas, e uma delas que está falando vai se incluir, então ela vai colocar eu, né, então uma pessoa e eu. Quando eu tenho essa ideia, ó, que eu estou falando,
eu junto e mais alguma pessoa ou outras pessoas, tá? Isso sempre pode ser assim, mas que eu faço parte desse grupinho, eu vou usar a palavrinha we. Então, nesse caso, we significa nós, eu e mais alguém. Então, eu vou colocar para we a palavrinha have de novo. We have got a football. Nós temos uma bola de futebol, tá? E futebol pode ser tanto o esporte quanto o objeto também, tá? E a outra palavrinha no inglês americano, para quem gosta, né, é a palavrinha soccer, que também se refere ao esporte. Mas aí a bola eu chamo de futebol também. Agora vamos ver aqui. Aqui eu tenho assim, ó, ele apontando para vocês, tá? Então assim, ó, you and your friends, você e os seus amigos. Então, o que ele vai dizer? Você e os seus amigos have got a good English teacher. Vocês têm um bom professor de inglês. Que bom, né? Porque precisa ter um bom professor de inglês para sair com um inglês bonito, um inglês legal. E também é importante estudar em casa, tá? Que eu tô de olho em quem está fazendo a tarefa, eu vou começar a mandar mensagem. Então, vamos continuar assim, ó. Os primeiros que foram mandando a tarefa foi um monte de nota 10, um monte de nota 9. Então, parabéns, tá? Tem que se esforçar. Lembrando que a nota já sai na hora, então, para você ver o que você errou. Quem quiser fazer de novo depois para ter outra chance, pode, tá? Como uma recuperação, não tem problema. O importante é fazer, né? O importante é estudar, revisar. Lembrando, eu vou deixar esse slide para você estudar depois, tá? Então, você dá uma estudadinha no slide e daí depois você me entrega também a tarefa, tá bom? Vamos lá, então. Ó, quem vai entrando aqui no meio... Quem vai entrando no meio da chamada, não esquece de apertar no mudo, por favor, porque eu estou ouvindo gente ainda, tá? Ótimo, Mayara. Quem lê bastante comic books, os quadrinhos, tá? É importante fazer a leitura em inglês sempre que possível. E se não conseguir entender alguma coisa, mandar mensagem pedindo, tá? Então, olha lá. Agora nós temos aqui a Lisa falando de duas outras pessoas. Então, quando eu estou me referindo a duas outras pessoas, eu vou falar eles ou eu vou falar elas. Então, nesse caso, fica assim, ó. They have got a football. Os dois têm, ou eles têm, uma bola de futebol. E aí eu estou me referindo àqueles dois que estão daquele lado, né? Gente, tem alguma pessoa ainda com o áudio ligado? Por favor, só deixa no mudo para mim. Isso, alguém deixa lá no mudo? Beleza, vamos ver então, só para lembrar como é que fica, né? Quando eu tenho ali, ó, se eu tiver uma menina e um menino, a Mayara perguntou, aqui é a mesma coisa, tá? Ó, para menino e para menino, ou menino e menina, vai ser sempre a palavrinha they, tá? A palavrinha they, então, para vocês decorarem, é quando eu tenho duas pessoas. Não importa se é dois meninos, duas meninas, um menino, uma menina. Não, vamos fazer a continha matemática. Se chegar em duas pessoas ou se chegar em dois objetos, é sempre they, tá? Isso daí é legal a sua pergunta, Mayara, muito importante também. Agora vamos ver como que fica, então, para eu conectar, para eu falar mais rapidinho. Então, o I have got se transforma em I've got. Significa a mesma coisa, tá? Mas é muito mais usado essa versão contraída, ou seja, a versão menorzinha, né? Vamos dizer assim, a versão mais rápida de falar. Por que é legal fazer isso? Porque aí você mostra o seu jeito, né, bonito de falar, o seu jeito natural de falar. É igual a gente quando está conversando com os amigos, sabe? Você tem uma história bem legal para contar para alguém, você fica todo empolgado para contar e começa a atropelar todas as palavras, né? Então, esse jeito bonito, esse jeito que a gente gosta de conversar no dia a dia, então a gente tem também em inglês essa versão. Então, eu vou falar I've got. Agora, na próxima, eu tenho assim, ó, you have got, que eu vou transformar you've got. Lembrando, isso é importante você dar uma olhadinha e tentar repetir, porque na tarefa vai ter isso aqui também, tá? Então, precisa ficar com essa coisa na ideia, essa contração, tá? Vamos ver agora. O he has got se transforma em he's got, bem tranquilinho também. Aí aqui eu já tiro, né, também duas letras, o HA sempre sai, e coloco o apóstrofo. Então vai ficar a versão mais curtinha. Depois, she has got, ela tem, se transforma, she's got. Então tem que lembrar também. Agora, it has got, se transforma em it's got, tá certinho? We have got se transforma em we've got. Você está vendo que não é difícil de lembrar, porque eu ainda utilizo a mesma palavrinha, né? E o you have got se transforma em you've got.
E a última, they have got, se transforma em they've got. E aqui, só para você ter uma ideia, tá? Eu posso usar esse have got ou esse has got, ou eu posso tirar esse got, tá? E aí, o que acontece? Se eu prefiro usar o have got e o has got, eu tenho a opção de abreviar. Agora, se eu não quiser usar o got, eu simplesmente coloco I have, she has, e é a mesma ideia, tá? Então, lá na tarefa de vocês essa semana, eu vou brincar um pouquinho com isso, tá? Para ver quem entendeu. Então, eu vou colocar um pouquinho só com have, um pouquinho só com has, mas a regra é a mesma, tá? Então, só muda quando eu coloco o got, e é isso que eu quero testar em vocês, se vocês estão conseguindo entender essa parte. Então, por isso, quem tiver dúvida, eu ainda não entendi, manda aqui no chat a dúvida, tá? Lembrando, não congestione, então só manda em dúvida aqui, e aí a gente já tira a dúvida agora, porque isso daqui vai ter tudo na tarefa, tá? Por isso que eu estou bem concentrando essa parte, para todo mundo conseguir captar. A continuação agora, vamos ver a negative, a forma negativa. Então, aqui eu vou dizer assim, ó, I haven't got a saxophone. Então, eu não possuo um saxofone. E aí, olha só, essa parte que eu falei para vocês. Então, quando eu uso got, eu vou sempre usar essa regrinha, tá? Se eu não tivesse o got aqui, eu jamais poderia colocar esse haven't desse jeito. Então, por isso que é importante você decorar do jeitinho que está aqui. Então, como é que você vai fazer para decorar sem precisar assim, agora eu vou ficar lendo 300 vezes para decorar? Não, você só lê, tá? E deixa acontecendo. Você vai lendo e vai relembrando, vai lendo e vai lembrando. Então, não precisa sentar e ficar de decoreba, não, tá? É só passar o olho, dar uma lida, depois abrir o slide em casa, ler de novo, repetir em voz alta, você já vai decorar, tá? Não precisa ficar na decoreba, é só dar uma lidinha que isso vai ser normal para vocês. Então, só para você dar uma olhadinha como é que escreve. Lembrando, vocês têm bastante dificuldade aqui em escrever esse have not, tá? Então, esse have com esse NT e o apóstrofo nada mais é do que have not, tá? O not é aquele NOT para negar, por isso que é negação. E aí, quando eu coloco o apóstrofo, quer dizer que eu estou removendo uma letrinha, tá? Então, como eu estou removendo a letrinha O, ele fica assim, ó, haven't. Então, sempre lembra, é have not, eu tiro o O e coloco um apóstrofo. Isso é para ajudar vocês a escrever, tá? Porque eu estou vendo que vocês têm dificuldade com essa palavrinha, porque ela é meio feinha, né? Então, a gente tem que relembrar as partes mais difíceis. Então, sempre que tiver dúvida, mandem também sobre isso, tá? Agora, quando eu estiver me referindo, então, aqui diretamente a alguém, ele está conversando com a Lisa. Então, ele fala assim, ó, Lisa, you haven't got a skateboard. Você não tem um skate, dá para ver que o que ela tem? Ela tem o saxophone, né? Então, ela tem o saxofone. Então, aqui, o que acontece? Quando a pessoa não tem, eu vou dizer assim, ó, you haven't got. Você não tem tal coisa. Continuando. Eu estou falando do Bart agora, né? Então, eu vou falar assim, ó, he hasn't got a saxophone. Ele não tem. Então, o que eu deveria dizer que ele tem? He has got, ou somente, né? He's got a skateboard. Ele tem um skate, ele é dono do skate, né? Então, não de outra coisa. E aí, por isso que é importante a gente saber também o negative, tá? Tem gente ainda ouvindo outras pessoas. Então, quem sabe alguém entrou agora, né? Chegou agora. Dá uma olhadinha ali se está no mudo o microfone, tá? Porque tem gente dizendo que está escutando um fundinho. Vamos lá, então, continuando. Agora falando de outra pessoa, né? De uma menina. Então vai ficar assim, ó. She hasn't got a skateboard. Ela não tem um skate. Ela não possui um skate. Vamos falar agora do cachorro. O cachorro está ali só na vontade, tadinho, ele está louco para roer um osso, mas ele não tem osso. Então, eu vou falar assim, ó. It hasn't got a bone. Ele não tem um osso, né? É só o coitadinho do osso, né? Então, vamos lá, continuando. We haven't got a basketball. A gente não tem uma bola de basquete, né? Então, o que nós temos? Nós temos a football, então eu deveria dizer assim, ó, we have got a football. Então, não we haven't got a basketball. Deixa eu ver, tem gente aqui mandando. Tem gente aqui, tá. Uhum. Exatamente, então aqui só para voltar, né, para quem ficou, bone é o osso, para quem perguntou ali, osso duro de roer, é verdade. Isso, qualquer dúvida, eu estou tentando acompanhar vocês, tá? Então, enquanto estou falando, vai aparecendo as mensagens aqui, eu estou tentando falar e acompanhar o que vocês estão falando. Então, normal que
a gente dá uma travadinha aqui na hora de falar. Mas está dando certo, estou conseguindo captar as mensagens de vocês também. Agora aqui tá assim, ó. You and your friends haven't got two noses. Então, essa daí, ó, você e os seus amigos não têm dois narizes. É verdade, ninguém tem, né, nariz em dobro, vamos dizer assim. Então, haven't got, vocês não têm, tá? Agora aqui, quando eu estiver falando, então, de duas outras pessoas, eu vou colocar assim, they haven't got a basketball. Eles não têm, não possuem uma bola de basquete. Então, aqui a mesma ideia, eles têm futebol, né? A bola de futebol mesmo, não a bola de basquete. Agora, vamos fazer então remember, para a gente relembrar. Onde eu tenho have not, eu vou contrair, tá? Pessoa que tem dois narizes deve mentir bastante. É verdade, é o Pinóquio. O Pinóquio versão dupla, né? I have not got se transforma então em I haven't got. Isso é a parte legal, ó, para você memorizar como é que escreve. Então dá uma olhadinha como é que fica. Depois, you have not got se transforma em you haven't got também. E a pronúncia é importante, ó, haven't, haven't, tá? Importante você tentar falar aí do outro lado. Agora, he has not got, he hasn't got. Tá vendo que a mesma ideia do have not é a mesma ideia do has not. Eu vou tirar a letra O e eu vou colocar um apóstrofo para dizer que eu comi essa letrinha, tá? E aí fica dessa forma, bem facinho de você lembrar também. Depois, she has not got, ela não tem, vai se transformar em she hasn't got. A mesma coisa. Lembrando que as duas significam a mesma coisa, tá? Só o jeitinho diferente de falar e de escrever. Depois, it has not got, se transforma em it hasn't got. We have not got se transforma em we haven't got também. A mesma aqui, né? You have not got se transforma em you haven't got. Lembrando que eu tenho dois you aqui nesse quadrinho, porque o primeiro é só para uma pessoa e o segundo é para duas ou mais, né? Para um grupinho de pessoas. E a última, they have not got, se transforma they haven't got. Bem tranquilinho, tá? Agora vamos ver a última parte, que é a parte do interrogative. O que seria isso? Fazer pergunta, né? Fazer interrogações. Então vamos ver como é que eu faço isso. Esse processo já é um pouquinho diferente, tá? Quando eu vou afirmar, eu vou colocar a pessoa e o verbo. Então, por exemplo, I have, you have, he has. Quando eu vou negar, eu vou pôr o not depois desse have ou desse has. Então vai ficar assim, I have not got, you have not got, he has not got, por exemplo, né? Só para vocês verem como é que funciona. Então, agora a única que vai ser mais diferente vai ser a de pergunta. Por quê? Eu vou pegar esse have got e eu vou dividir, tá? Eu vou colocar a pessoa entre essas duas palavrinhas. Então, onde eu falava antes I have got, agora eu vou falar assim, ó, have I got? E aí é a pergunta. Então, fica assim, ó, have I got homework today? Eu tenho trabalho de casa ou tarefa de casa hoje? Aí ele fala assim, ó, yes, you have. Sim, você tem. E a mesma coisa para vocês. Vocês não se perguntam assim, será que tem tarefa hoje? Tem, vai ter que fazer tarefa, tá? Depois, vamos ver a próxima. Have you got a skateboard? Então, aqui de novo, ó, dá uma olhadinha onde é que a palavrinha you foi parar. Foi parar no meio das duas outras. Então, ficou, have you got a skateboard? Você tem um skate? E ela vai responder, no, I haven't. Dá uma olhadinha como é que fica a resposta, ó. Yes, you have. E aqui ficou no, I haven't. Dá uma olhada que eu coloco o yes ou no, depois a pessoa e de novo, ou have ou haven't. Tá vendo como é bem simples e bem fácil de usar? Eu só preciso saber a regrinha. Então, quando eu já entendi as primeiras partes, agora é só usar o que você já entendeu. É só copiar, né? E isso, Mayara, bem simples, é verdade. A única coisa que eu preciso saber é a ordem, né? Então, se eu ler bastante vezes, eu vou conseguir memorizar, eu vou conseguir ver. Que bom que vocês estão achando simples, isso é ótimo. Eu quero ver como é que vocês vão sair na tarefa, então, tá? Que bom que tá dando para entender. Agora, para a pergunta. Has she got a ball? Ela tem uma bola? E vai responder. No, she hasn't. Não, ela não tem.
Na tarefa a coisa muda, né, Mayara? Na tarefa a gente vai lá para fazer, daí não tem como tirar dúvida, é verdade. Mas não vai ser difícil, tá? Tá bem tranquilinha de fazer também. Depois, have they got a saxophone? O que foi falado ali? O Eduardo mandou alguma coisinha que eu não entendi. Ele disse assim, eles têm um saxofone? No, they haven't. Não, eles não têm, eles não possuem. Então, dá para dar uma olhada que, na verdade, eu copiei bastante, né? Copiei quase tudo. Então, vamos ver question, como é que fica, então. Have I got? Eu tenho. Aí, eu tenho como responder, né? Yes, I have, ou no, I haven't. Depois, have you got? Vai ficar yes, you have, no, you haven't. Dá uma olhada que é sempre a mesma pessoa, tá? Então, se eu estou perguntando, por exemplo, assim, ó, have you got? Você tem? Eu vou responder, yes, I have. Sim, eu tenho. Ou no, I haven't. Não, eu não tenho. A mesma perguntinha, tá? A mesma forma. Depois, pro he, vai ficar assim, has he got? Ele tem. Pro she, vai ficar, has she got? E pro it, vai virar, has it got? Então, só inverti, né? Só joguei para frente. Olha que mágica. A gente é livre para fazer umas mágicas aqui. Aí depois de eu jogar e fazer essa inversão, eu vou ter ali a resposta, ó. Yes, he has, né? Só um exemplo, se fosse de falar ele tem, yes, he has. Sim, ele tem. Se fosse não, no, he hasn't. Não, ele não tem. Então também eu posso usar nesse sentido e fica bem tranquilinho, fica bem fácil. A última parte, aqui é onde eu vou fazer então, ó, essa transformação. Have we got? Nós temos. A gente faz mágica, né, Eduardo? A gente faz um monte de mágica. E isso que a gente não está nem lá na sala, que dá para usar de bastante coisa, né? Mas quando a gente voltar para a sala, a gente vai fazer bastante atividade, bastante dinâmica também, tá? Para a gente estudar isso daqui. Depois, have you got? Você tem ou vocês têm? E a última, have they got? Eles têm ou elas têm? E aí vai ficar assim, ó. Yes, we, you, they. Lembrando, aqui você coloca a pessoa que eu estou falando, tá? A Mayara disse que está gostando de aula de inglês online. Olha, que bom, que bom. Estudar em casa também tem que valer a pena, né? Sempre que você vai estudar, se for na escola, se for em casa, se for online, tem que ficar legal, tem que sempre prestar atenção, isso mesmo. É bacana mesmo. Que bom que vocês estão gostando. Aí agora vamos dar uma olhadinha aqui então. Bye bye, essa parte acabou, tá? Esse do have got e has got, mas é lógico que não é só isso. Essa é a primeira parte, tá? Então deixa eu tirar isso daqui. Essa é a primeira parte da tarefa. Então aqui, ó, nós vamos ter 5 perguntas para você responder, tá? Disso daqui. Então a nossa primeira meia hora de aula foi sobre o have got. Agora, o restante a gente vai revisar. Deixa eu colocar aqui para vocês. O Vitor já está ali perguntando, pera, mas foi 30 minutos. Foi 30 minutos, Vitor. Por isso que eu estou explicando aqui que tem mais meia horinha. Que bom que vocês estão antenados. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Ó, essa parte, tá? É uma parte assim, ó, que teve algumas turmas que já estão trabalhando esse conteúdo também. Mas tem a turma ainda que não está. Beleza? Isso, a nossa aula, para quem perguntou ali, em vez de a gente fazer, né, as 2 horas, a gente está fazendo 1 hora, porque senão fica muito maçante para vocês ficarem 2 horas sentados em frente ao computador. E é por isso que eu estou mandando tarefa agora online para vocês também, tá? Para vocês completarem, então, em casa. Então, tem gente que leva mais tempo para fazer a tarefa, tem gente que leva menos tempo. Então, tudo isso vai depender de cada um, né? O tempo que cada um vai ali dedicar para fazer as tarefas, para rever a aula. Então, quem assiste de novo, né, já vê mais de 1 hora de aula, porque está revendo para reforçar. Quem estuda os slides, quem tira dúvida. Então, isso depende de cada um, tá? Mas aqui, em aula por semana, a gente está fazendo 1 hora de aula. Lembrando que a gente vai repor essas horas depois, tá? Então, essa 1 hora que a gente está tirando, a gente vai repor depois. Então, se o pai perguntar, ou vocês mesmo quiserem saber, a gente também vai fazer reposição, beleza? Isso, Eduardo. O Eduardo falou ali, estrela. Beleza? Então, vamos lá. Primeira matéria que a gente vai ver, porque aqui eu tô falando assim, ó, School Subjects, que seria... Chato like aí, meus amigos me mandam... Teus amigos estão te mandando mensagem durante a aula? Deixa eles, depois você responde, tá, Mayara? Então, ó, School Subjects, matérias, disciplinas da escola. Vamos ver, então.
Ó, aqui nós temos algumas fotos para vocês já tentarem adivinhar a disciplina, né? E agora um nome aí para vocês. E essa a gente fala assim, ó, Science. Science, ou Science Class, né? Aula de ciências. Continuando, aqui nós temos uma que todos vocês amam de coração, que eu já sei, Maths, matemática. Então eu posso falar Mathematics ou eu posso falar Maths, tá? De qualquer uma das formas. O Victor diz que não gosta. De qualquer uma das formas está correto. Mas é mais legal falar Maths do que falar Mathematics, né? Porque é muito mais complicado. Deixa eu ver, tem gente mandando foto aqui. Isso, tem gente falando. Muita mensagem no da Maiara. Vamos dar uma olhada agora aqui. Essa disciplina que eu tenho certeza, essa sim, vocês amam de coração, né? English, inglês. Lembrando que para nós aqui, o inglês é uma matéria de segunda língua, né? Aí a gente estuda, então, como se fosse a segunda. Na primeira, vocês estudam, né, português, que seria português, e aí vocês têm uma outra disciplina, que seria English, né? Tanto na escola normal, ou tanto numa escola de curso, né? Que também tem esse método. Mas agora aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aí depende muito da escola, esse eu vou colocar para vocês para dar uma ajudadinha no trabalho de casa, tá? Que a gente vai fazer assim, ó, French, que seria o francês. A Mayara disse uma das línguas mais faladas do mundo. E isso, verdade, inglês, né? Uma das línguas mais faladas. Por isso que é a língua global, né? É importante que vocês estão aprendendo, que vocês estão se dedicando, porque isso vai fazer diferença para vocês conseguirem falar com o resto do mundo, né? É uma língua usada em todos os lugares, é verdade. Agora aqui eu coloquei French, francês, por quê? Porque foi o que eu falei, ó. Primeira língua que a gente estuda, português, português. Depois escolhe a segunda, né? A mais comum de se estudar é English, inglês. Mas depende do lugar, é estudado French, né? Você também, aqui também a gente pode escolher, né? Dependendo da escola, dependendo do lugar, a gente pode escolher. Então, por exemplo, a mais comum para os outros países, vamos pôr os Estados Unidos, tá? Só para vocês terem uma ideia. No Brasil, como eu falei para vocês, a gente tem a aula de português, e depois faz a aula de English, né? Agora, nos Estados Unidos, eles têm a aula de English, que seria o deles, inglês mesmo. Então, quem é dos Estados Unidos tem a aula de inglês, e aí depois eles têm a segunda língua, tá? E aí a segunda língua que eles preferem estudar é Spanish, que seria o espanhol. Né? Então, eles fazem um pouquinho de espanhol também, e algumas escolas, geralmente particulares, também autorizam o French, francês, né? Como optativa. Então, é legal para vocês estudarem, porque eu vou pedir para vocês isso daqui na tarefa. Tá? Vai ter uma fotinho lá para vocês completarem com French também. Então, veja como é que escreve e já está sabendo, né, do que eu estou querendo dizer com isso daqui. Alguém mandou ali, prof, uma pergunta e não completou. Deixa eu ver. Que língua estuda para falar a nossa língua? Como assim, que língua estuda? Ah, qual país estuda? Você quis dizer? Seria isso? Só me confirma. Ah, você quer saber qual outro país estuda? Então, é o que eu falei para vocês. Assim, ó,